abençoada para a sua vida, que foi da onde Deus tirou esse propósito para te abençoar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aí. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7. Quem precisar de ajuda, peça ajuda aos obreiros colaboradores. Isso. Meus obreiros, tudo estudado em Harvard. O primeiro que já ganhou o diploma foi o Judson e o Júlio. Tô brincando. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Levanta a sua Bíblia assim para o alto. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, meu Deus, que a tua palavra fale ao coração deste homem e dessa mulher. Senhor, aquebranta esse coração de pedra. Aquebranta esse coração duro. Aquebranta, Senhor. E, meu Deus, que a pessoa ela não venha olhar para as minhas palavras, que não é de mim que falo. Eu falo do que está escrito. E que ela venha crer, meu Deus, no que está escrito. Que ela venha confiar no que está escrito, não no que eu falo. Meu Deus, que ela possa dar liberdade. E uma coisa eu te peço, tira todo o sono, tira tudo que, meu Pai, tira a atenção dela, tudo que queira atrapalhar ela de ouvir a tua palavra. Às vezes, meu Deus, é uma impaciência, às vezes, meu Deus, é uma perturbação da mente, que todo mal caia por terra. E que ela possa, meu Deus, ouvir 100% a tua palavra. Não deixa nada atrapalhar, Pai. É o que eu te peço. Para a honra e para a tua glória. E todos digam amém. Digam graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim o versículo de número 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra de quem? A palavra de quem? Olha aqui, irmão. O homem de Deus, ele nunca leva a palavra dele. Sempre a palavra vem de quem? Do Senhor. Toda palavra, ela é do Senhor. Toda palavra é de Deus. E quando o homem, ele traz a palavra dele, pode ter certeza, nunca vai conseguir, eu digo assim, confirmar algo dentro de você, quando a palavra é do homem. Porque tem homens que usam as suas próprias palavras. Homens gostam de convencer pessoas, mas a palavra dele nunca funciona. A palavra sempre vai vir de Deus. Por isso eu digo, toda palavra, ela tem que vir de Deus. Eu não posso chegar aqui e dar uma palavra do meu achismo ou do que eu penso. Eu tenho que dar a palavra que sai da boca de quem, irmão? De Deus. Que vai te levantar, te fortalecer, te ajudar na caminhada. A palavra de Deus. Por isso eu digo uma coisa para você, cuidado com a palavra dos homens. Cuidado com o ensinamento de homens. Isso cria uma confusão na sua cabeça. E aí, de vez você ouvir a palavra de Deus, você fica ouvindo teorias de homens que não te ajudam. Então você vê quando o profeta ele veio falar da palavra de Deus. Mas qual é o problema da pessoa que ouve a palavra de Deus? Isso aqui, ó. Vamos lá, continuando. Assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida do quê, pessoal? Uma medida do quê? Por um ciclo. E 2 medidas de cevada por um ciclo. A porta da onde, pessoal? A porta de onde? De Samaria. Samaria estava passando, meu irmão, por uma crise de alimento, uma crise que as pessoas não tinham muito o que comer. E o profeta disse que Deus, ele mandaria farinha, que o Senhor mandaria o alimento.
Aí olha o que um homem respondeu, versículo 2. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas aonde? Poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso o que é? Não comerás. Olha a incredulidade dessa pessoa. Olha a incredulidade deste homem. O profeta traz a palavra dada por quem? Por Deus. E ele se torna o quê? Incrédulo. E quantas vezes, irmãos, o problema do ser humano é a incredulidade. E sabe qual é o problema? Ela dentro da igreja. Você vê que o profeta diz para ele: você vai ver, mas você não vai comer. E quantas pessoas estão aqui na igreja hoje? Elas têm visto Deus operar na vida de muita gente, operar na vida financeira, na vida sentimental, no lar da pessoa, tem visto Deus operar, meu irmão, na saúde dela, tem visto Deus operar em vários setores da sua vida, e essa pessoa que aqui está, mas não crê, ela tem chupado o dedo. Porque dentro dela tem uma incredulidade, dentro dela ela fecha o coração, ela está aqui, mas ela não consegue crer de verdade, confiar de verdade. Sempre ela tem aquele ditado, né? Uma pulga atrás da orelha. Ela fica, mas será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que é desse jeito? Ah, eu acho que não é bem assim. Eu lembro uma vez em uma igreja que eu era pastor, eu pregando, e uma pessoa no meio do culto, e sabe quando a pessoa ela fala espontâneo, e ela acaba, meu irmão, falando alto, e que todo mundo olha para ela, eu falando algo, a pessoa virou e falou assim: eu não concordo. Eu não acho que é bem assim. Em outras palavras, porque ela estava irredutível com aquilo que eu estava falando, que não era meu, é Deus. E eu falava até no dia de perdão. Só que olha aqui para mim, irmão, quem manda perdoar sou eu ou a palavra de Deus? Palavra. Vou ser bem sincero, por mim mesmo eu não perdoava, meu irmão, quem faz mal para os outros. Oi. Porque fazer mal para os outros machuca ou não machuca? Dói ou não dói? Mas não é eu que tenho que decidir isso. Quem manda perdoar é a Bíblia. É a palavra de quem? De Deus. Então não importa se eu concordo ou se eu não concordo. Eu tenho que obedecer o sem. E ainda que eu esteja irredutível em perdoar alguém, eu nunca posso dizer: eu não concordo com isso, eu não aceito isso. A única coisa que eu tenho que falar é: Senhor, me ajuda a vencer a mim mesmo. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Mas você falar que você não concorda, mostra que você é incrédulo. Mostra a sua incredulidade. E às vezes você fica perguntando: pastor, eu não sei como Deus vai fazer uma mudança na minha vida. Eu não sei como Deus vai fazer isso na minha vida. Eu não sei como Deus vai realizar isso na minha vida. Irmão, você também não precisa saber como Deus vai realizar. A única coisa que você precisa é o quê? É crer. É acreditar. Quantas vezes você quer enxergar algo da forma que você acha que você vai ser abençoado? Como assim, pastor? Um exemplo, Deus promete que você, né, como hoje eu oro por vida financeira, né, todo domingo eu oro por um objetivo e hoje é vida financeira. Eu vou pegar esse exemplo de vida financeira. Você ora e Deus toca no seu coração, revela no seu coração que você vai ser uma coluna.
a primeira coisa que você olha é o quê? Mas como eu vou ser coluna? Sendo que eu sou um assalariado, uma assalariada. E você começa a olhar para a sua vida e você não consegue enxergar o que, irmãos? Meios para ser essa coluna. Porque você fala, não, mas eu não tenho capacidade de ser um empresário, uma empresária, ou ser... Porque a pessoa acha que ela vai ser coluna só se ela for o quê, irmão? Empresário, empresária. E às vezes não. Você não sabe como Deus vai fazer. A única coisa que você precisa é o quê? É crer. E Deus faz coisas que você nem o quê? Imagina. Que você nem pensa. Às vezes Deus te dá uma condição financeira e você tem um terreninho ali, irmão, vamos dizer aí, 10 por 20, 20 por 10, e você vai construindo ali casinhas de 2 cômodos, né? Vai 1, vai 2, vai 3, vai 4. Quando você vê naquele terreno, você já construiu 10 casinhas, alugou. Quando você vê, você já tem um faturamento só de aluguel de 10 mil, 20 mil. Olha como você cresceu. Quem fez isso? Deus, que foi abrindo porta. Mas tudo que você quer enxergar é o quê? É aquele momento. Como eu vou virar se eu não... É que nem eu disse hoje de manhã e repito. Eu contei aqui um exemplo. Eu tive uma pessoa que foi membro da minha igreja e uma vez eu dei uma palavra para essa pessoa. Ela estava numa crise muito financeira, devendo aluguel, e ela veio conversar comigo. E eu olhei assim nos olhos dela, usado por Deus, falei assim, ó, escuta o que eu estou te falando. Você vai viver coisas extraordinárias. Ela, uma mulher, uma mãe com 2 filhas, meu irmão, com dificuldade de pagar aluguel, uma pessoa que tinha, uma vida, que ela era jovem, né? Era uma moça ainda, ela, o marido na época, e eu falei assim, você vai prosperar muito, e você vai ver onde Deus vai te colocar. Só que ela olhou assim e falou assim, pastor, o senhor falou até, eu falei assim, pastor falou porque ele gosta da gente, né? Que pastor quando fala, parece que quer agradar os outros, né? Que ela falou, mas como eu vou? Ela tinha acabado de ser mandada embora, né? Hoje de manhã até falei que ia trabalhar, na verdade não, ela tinha acabado de ser mandada embora e ela era assalariada. Mas eu lembro que ela mexia, irmão, com o cabelo. Ela sempre pegava umas irmãs da igreja, eu lembro até hoje, que servia para ela de o quê? De cobaia. Até uma vez eu falei, irmã, vai deixar as irmãs careca aí que vai dar problema para você. Ela falou, não, pastor, eu sei fazer, eu gosto, né? Eu falei assim, mas você tem curso? Ela, não tenho curso, pastor, eu fui aprendendo. Minha mãe mexia, né? Pintava o cabelo das minhas irmãs e o meu, e aí eu fui gostando. Falei, então tá bom, mas eu falei, estuda? Ela falou, não, vou estudar. Só que ela foi fazendo isso. E aí eu lembro que eu fui trocado de uma igreja, fui trocado da igreja que eu fui pastor dela, e não tinha mais contatos assim com eles. Só que um dia eu fui no salãozinho dela, que ela tinha começado. Eu lembro até hoje, né? Eu fui no salãozinho que ela tinha começado, muito simples, e eu lembro que ela começou e ela me mostrou. Ela era uma garagem, ela montou na frente da garagem assim, irmão, o salão, e sabe o que separava a casa dela do salão? Uma cortina. Eu falei, não, mas o importante é que você começou e vai dar certo, creio. Só que depois de um tempo, eu já era pastor no João 23, se eu não me engano, eu já estava aqui, foi no João 23, foi bem no finalzinho. Eu vi ela nas redes sociais inaugurando um estúdio, irmão, e que estúdio na avenida principal do centro de São Bernardo do Campo. E ela se tornou especialista em cabelos loiros e de colocar peruca em mulher. Peruca não, é aplique, né? Aqueles aplique. Ela se especializou.
Até na época, né, minha esposa entrou em contato perguntando para ela quanto estava e tal. E ela falou assim, olha, eu estou com a agenda muito cheia, mas atendo a senhora e tudo mais. Em outras palavras, o que aconteceu? Deus fez ela crer? Foi Deus. Ela só precisava o quê, irmão? Crer. Aí aqui eu tenho a irmã Nice, que um dia ela contou o testemunho dela. Ela falou que lavava o cabelo das clientes dela, sabe aonde? No banheiro da casa dela. No banheiro, irmão. Imagina. Então, às vezes, é comer e crer na promessa de quem? De Deus. É crer. Às vezes, você olha assim, você não entende o que Deus pode fazer. Primeira coisa, você tem que mudar, irmão, sua mente. Às vezes você fica pensando, eu tô velho, eu tô velha. Eu não posso estudar. Talvez você ache que vai virar uma pessoa grande, uma pessoa que vai mudar a história da sua família nesse seu ramo. E se Deus quer mudar o seu ramo? E você nem pensa, você nem imagina. Mas é como eu disse, você se sente velho, aí você não quer fazer um curso, você não quer fazer, meu irmão, estudar uma coisa diferente. Desculpa a palavra que eu vou falar. Você é teimoso, teimosa em algo que você começou e não está funcionando. E Deus já falou para você, vira a chave. E você não vira a chave. É que nem, às vezes a pessoa está com seus 30 e poucos anos, 40 anos, 50 anos, está se achando o quê, irmão? Um velho. Até hoje eu falava, irmão, esse ano eu faço 40 anos, mas eu me sinto um garoto, um menino. Só perdi os cabelos, né? Mas você não pode se sentir velho. Já pensou, eu não entrasse na faculdade porque eu já me sentisse o quê, irmão? Velho. Para mim terminar minha faculdade tem aí 1 ano e meio, 2 anos. Se continuar do jeito que está, acaba rápido. Vai que fica pior e vai estar repreendido desde já, né? Mas quem está dando para entender, diga glória a Deus. Então você tem que entender que Deus às vezes quer fazer algo na sua vida e você nem imagina. Mas o problema é que você tudo olha o quê? O seu cenário, o seu momento. Pare de olhar o seu cenário, o seu momento e comece a olhar para a palavra de quem? Crê no poder de Deus. Crê no poder de Deus. É nele que você tem que crer. E aí, as pessoas não entendem que a única coisa que Deus quer é que você faça a sua parte. E qual é a minha parte, pastor? Confiar. Porque Deus deu a palavra para o profeta levou a palavra ao rei. O chefe do rei duvidou, mas a palavra tinha dado. A palavra tinha sido lançada. Olha aqui para mim. Toda palavra que ela é dada, lançada, ela não volta o quê? Antes ela o quê? Cumpre aquilo a qual ela foi enviada. E a Bíblia é clara, céus e terra, o que não passa? As minhas palavras. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. É porque você desenha o seu cenário, você desenha aquilo que você acha, você não deixa Deus desenhar. Quando Deus deu o sonho, colocou um sonho na vida de José, José achou talvez, irmão, que ele seria grande aonde? Na terra do pai dele. Ele nunca imaginou que ele seria grande aonde? No Egito. Você acha que em algum cenário na cabeça de José passou que ele seria governador do Egito? Todo cenário que passou na cabeça de José era: eu vou ser talvez grande aqui em Canaã. Vou ser grande aqui, na terra do meu pai. É esse o nosso problema. Que em todo cenário, você desenha o seu cenário. Você não deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer.
E você vai ver a glória dele, no nome de Jesus. Até brinco, né? Esse dia eu estava falando lá em casa, né? Falei, não, eu estou estudando, né, direito, e vou virar um advogado. Aí eu parei e falei, e se Deus não quiser um advogado, mas quiser um delegado? Vou prender todo mundo. Né? Brincando. Porque você desenha um cenário naquilo que né? O que dá para um pastor fazer é o que, irmão? Pastor e nunca você pensa um delegado, ou, né, uma outra coisa no ramo do direito. E se Deus não quer o advogado? Porque você sempre faz o plano em cima daquilo que você pensa. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. E também, e se Deus não quer que eu seja um advogado? E se Deus me leva para que eu seja um professor de direito? Eu conheço muitos professores que eles não advogam, mas eles dão aula. Vai que Deus me leva para ser um mestre, um doutor e assim por diante. Quem está dando para entender, diga glória a Deus. Eu não sei. Os planos são de quem? De quem? A única coisa que você precisa dar o passo e crer no que Deus vai fazer. Porque uma coisa eu sei, deixar o altar nunca deixarei. O altar é a minha primeira opção sempre. Porque foi aonde Deus me chamou, foi aonde Deus abençoou a minha família, foi aonde Deus me deu uma família e foi aonde Deus deu a mim, irmão, as minhas maiores riquezas, que é minha esposa e meus filhos, no nome de Jesus. Glória a Deus, e isso eu não deixo, porque eu sei de onde Deus me tirou. Mas uma coisa eu sei, que Deus tem coisas grandes para mim e para você. Quando Deus me chamou para ser pregador do Evangelho, eu nunca imaginei onde Deus ia me colocar. E até hoje, irmão, eu costumo dizer que eu fico surpreendido. Aonde eu passei, aonde eu ministrei, aonde eu preguei. Nunca na minha mente, passou na minha mente de pregar no altar da onde missionário pastor Jaime pregava. E eu já tive a oportunidade de pregar naquele altar. Olha aí. E ainda falando, nós vai, nós vem, nós vamos. Porque não é o falar, é onde Deus quer te colocar. Olha para o irmãozinho que está do seu lado. Deus sabe onde vai te colocar. Deus sabe o que vai fazer na sua vida. Você só precisa crer. E parar de olhar cenários. Mas olha como está a minha vida. Não, para. Creia. E olha o que Deus ele fez para cumprir o que ele prometeu. E 4 homens o quê? 4, versículo 3, vamos lá. E 4 homens, o quê? Calma aí. Eu quero que você leia a palavra. Vamos lá. E 4 homens o quê? Olha aqui. O milagre começou com 4 homens o quê? Olha aqui para mim. Que valor esses homens tinham naquela época? Nenhum. Leprosos. Deus sempre começa uma obra com aquilo que é improvável, irmão. Pastor, eu estou sendo desprezado. Pastor, isso. Pastor, parece que nada, que nem o Davi. O que o Davi ele mais foi o quê? Desprezado. Ninguém dava nada para o Davi. José. Jacó. Abraão. Os heróis da fé. A Raabe. Só gente improvável. Você está desse jeito? Pastor, nem a minha família acredita em mim. Então, creia que Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Porque Deus usou 4 leprosos. E olha o que a Bíblia continua dizendo. E estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos?
e dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passemos para o arraial do quê? Dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Irmão, a frase resumida aqui, sabe qual que é? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Né? Não, é errado, eu inverti, né? Se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. É bem isso. Em Israel, eles estavam sendo desprezados e passando o quê? Fome. O que ia acontecer com eles ali? Morrer. Vamos passar para o lado dos sírios. Mas se eles não matar, nós vamos morrer de qualquer jeito. Nós vamos morrer de qualquer jeito. Ou de fome, ou de morte matada. Quem tá dando para entender? Vamos lá. E eles foram. E é bem isso, irmão. É como eu disse. Se você ficar olhando para as coisas, você nunca vai sair do seu lugar. Pastor, mas se não der certo? Mas você já olhou e se der certo? E se der certo? E se aquilo que Deus colocou der certo? Quer ver? Quem veio aqui do Nordeste com uma mão na frente e outra atrás? Levanta a mão. Pastor, eu vim que nem o Chaves. Lembra do Chaves? Quem já assistiu o Chaves? Chaves com a mochilinha? Quem veio assim? Pastor, vou ver se dá certo lá na terrinha, na terra da garoa. Quem veio assim, irmão, com esse pensamento? E hoje deu certo, né? Hoje você está aí? Aí. Já pensou você? Não vou não. Ou não. Você estaria até hoje lá no Nordeste, esperando as águas do Rio São Francisco matar sua sede. Quem está dando para entender, diga amém. Irmão, então, você desafiou. E muitos que chegaram aqui não tinham nada. Hoje tem casa, hoje tem carro, hoje tem alguma coisa para desfrutar. Porque aceitou o desafio. Aceitou o desafio. Gente aqui que comia rapadura com farinha. Hoje, graças a Deus, você está comendo um pouquinho melhor. Porque você acreditou e você saiu. Você falou, se eu continuar aqui, minha vida vai continuar a mesma. Mas lá em São Paulo, tudo pode mudar. E mudou. E eu digo que São Paulo cresceu muito graças a pessoas como vocês, que saíram de onde saíram e construíram essa grande capital. Quem está dando para entender, diga glória a Deus. É sobre isso. Então esses leprosos, eles meio que tomou, vamos lá, vamos sair, vamos lá nos sírios. E olha o que aconteceu quando eles começaram a ir para os sírios. Versículo de número 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Porém, chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia o quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o quê, pessoal? Ruídos de carros, ruídos de cavalos, como o ruído de um grande, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fizeram o quê, pessoal? No crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, fugiram para salvarem o quê? A sua vida. Olha aqui, irmão. 4 leprosos, que eu não sei quem carregava o outro, começam a ir para lá para o arraial dos sírios. Irmãos, eu falei hoje de manhã e o povo deu risada. Acredito que esses leprosos é que nem eu, quando dia assim de semana que eu não tenho culto,
que eu vou no mercado, vou levar minhas filhas às vezes da escola, e minha esposa odeia ir comigo quando eu vou de short e chinelo para esses lugares. Por quê, pastor? Porque ela fala que eu ando arrastando o chinelo, fazendo aquele barulho, assim, ó. Tchá, tchá. Quer ver eu deixar ela irritada, irmão, eu fazer assim, irmão. Eu ir para a rua de chinelo e arrastando o pé. Ela fica brava. Eu falo assim que os leprosos fez a mesma coisa. Todo o barulho que eles faziam era de sandália. Era sandália. Mas chegava no ouvido dos sírios, que era o quê? Grandes exércitos. Olha como Deus faz, irmão. Olha como Deus faz. Porque olha aqui, irmão, não é você, é Deus. É Deus. Às vezes você chega num lugar pequenininho, sem ninguém dar valor nenhum, mas quem faz o seu nome ser engrandecido é Deus. É Deus que faz. Você chega num lugar, irmão, assim, sem valor nenhum, Deus vai lá e faz o seu nome ter valor. Quantas vezes eu já não vi? Por isso você precisa acreditar. E Deus vai usar coisas improváveis. O seu inimigo, ele vai temer. Olha aqui para mim. Talvez você vai entrar naquele consultório médico, né? E a notícia pode ser da pior. Mas quando você chegar lá, Deus muda tudo aquele exame, que o médico fica, eu não sei como, mas você não tem mais nada, você está bem. Que nem a nossa irmã, Cleide, tá para contar o testemunho. Graças a Deus, todos os exames até agora, deu que ela não tem mais nada de câncer, para a glória de Deus. Os médicos estão surpreendidos. É o que Deus vai fazer na vida daquele que crê. Deus pode fazer. Talvez toda notícia que você tem do seu filho, da sua filha, é que ele está rebelde, ele está aprontando, ele isso. Olha aqui para mim. Vai começar a chegar boas notícias que vai te trazer muita alegria do homem e da mulher que eles estão se tornando para a glória de Deus. As pessoas responsáveis. É isso que você precisa crer. É nisso que você precisa acreditar. Porque, meu irmão, só Deus pode fazer o que foi feito. 4 leprosos. Parecia que era um grande exército. E aí os leprosos entraram. Quando eles entraram, irmão, olha o que aconteceu, ó. Versículo 8. E chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro, roupas e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e às vezes olha aqui, irmão, para quem não tinha nada, para quem estava dizendo, se ficar, a gente, e se nós for, nós também pode morrer. Agora estava desfrutando, agora tinha prata, tinha ouro. E aí, o mais interessante, que é aqui que está a cereja do bolo, aqui que está algo glorioso. Olha o que a Bíblia diz no 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos o quê? Bem. Este dia é dia do quê? Foi daqui que Deus me deu esse propósito para esse mês de agosto. Hoje é dia do quê? Olha para o irmãozinho que está do seu lado. Creia que esse mês é mês de boas novas, meu irmão. Fala, vai chegar boas notícias. Chacoalha ele até ele crer, até ele dar um glória. Chacoalha ele e fala assim, vai ser mês de boas novas. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Só se for para Jesus. E aí diz aqui, ó, e nós calamos.
Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora, vamos e anunciaremos a casa de quem? Olha aqui, irmãos. O bonito dessa história é que aqueles homens, eles agora estavam bem, com comida, com ouro, com tudo. Eles 4 poderiam pegar tudo para eles e viverem uma vida até a morte deles, o quê? Tranquilas. Mas o que eles decidiram? Anunciar o rei. Olha aqui, boas novas. Eles não achavam certo não anunciar. Isso aqui entra até que o missionário sempre diz, quando você recebe uma bênção, você tem que testemunhar, porque não é certo você ficar calado. Toda bênção ela tem que ser glorificada a quem? Para que o nome dele seja em grande. E mais, até quando você vai ficar de boca fechada? Tem muita gente aqui, irmão, que aonde ela trabalha, aonde ela mora, aonde ela vai, frequenta, as pessoas nem sabem que ela é cristã. Tem gente aqui, meu irmão, que não fala que serve um Deus vivo. Não fala de boas novas. Você está escondendo o quê? Você está com medo do quê? Irmãos, em todo lugar que eu vou, as pessoas sabem que eu sou pregador do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor. Na faculdade sabe que eu sou pregador. Irmãos, até hoje na academia, eu frequento uma academia, as pessoas sabem, os professores sabem, alunos sabem. Porque eu não me envergonho do nome de quem? Do meu Jesus. E por que você está envergonhado? Por quê? Às vezes eu vou em algum lugar e conversando com as pessoas, quantas vezes as pessoas já não falaram assim, nossa, você transmite uma paz. Aí eu falo assim, é o nome de Jesus, é o meu Jesus, é o Senhor. É o Senhor que faz essa paz brilhar, essa paz reinar. Não se envergonhe, irmão. Fala das boas novas. E aí quando eu tenho oportunidade, eu conto resumidamente o testemunho da minha mãe, do que Deus fez, de como nós chegamos para servir o Senhor. E de uma forma ou de outra, essas pessoas acabam sendo o quê? Evangeli para a glória de Deus. É isso que você precisa, irmão. Mas tem gente que não conta nada. Ela conta da política, ela conta do futebol, ela conta, meu irmão, de tudo, mas não conta de Jesus. Eu digo agora que em tempo de Copa, todo mundo sabia de futebol, todo mundo entende de futebol. A pergunta é, você entende da palavra? Você compreende da palavra? Você tem que anunciar o Evangelho, mas muitos não anunciam. Muitos não proclamam o nome do Senhor. Tem que começar. Você tem que começar a levar boas novas, assim como esses homens levaram. E aí a Bíblia diz que eles foram anunciados. Só que olha aqui para mim, irmão, que aqui está o diferencial que eu quero chamar a sua atenção. Olha aqui para mim. O povo de Israel tinha feito o que com eles mesmo? Rejeitado. Em outras palavras, por que eles estavam indo para o arraial mesmo dos sírios? Vocês lembram qual foi o motivo? Porque, meu irmão, se eles continuassem ali em Israel, o que ia acontecer com eles? Eles iam quê? Morrer. Só que em algum momento eles falaram mal do rei? Em algum momento eles falaram mal de Israel? Pelo contrário, quem foi as primeiras pessoas que eles queriam avisar? O rei e o povo de Israel. Olha aí, irmão, o diferencial. Eles não colocaram a culpa de tudo que ele estava vivendo em nada no rei. Não carregaram mágoas do rei, do povo de Israel. Aqui está o diferencial. Irmão, não coloque culpas do que você está vivendo nos outros. E se alguém não te ajudou, se alguém não te estendeu a mão, se alguém não fez algo por você,
glória a Deus, que isso só fez você crescer. Porque eles só chegaram lá porque eles foram o quê, irmão? Desprezados. Então a pergunta é, de uma forma ou de outra, foi bom eles terem sido desprezados? Sim ou não? Sim ou não? Senão eles não tinham alcançado aquilo. Então nunca enxergue algo que acontece na sua vida como algo ruim. Enxergue. Isso está acontecendo porque Deus quer fazer coisa grande na minha vida. Às vezes você precisa sair de uma zona de conforto. Às vezes você precisa, meu irmão, tomar uma atitude. Às vezes você precisa mudar um pensamento. E Deus faz essas coisas acontecer. Mas nunca leve para onde? Para o coração. Mágoa, rancor, ressentimento, desejo de vingança. Pagar com a mesma moeda. Querer esfregar na cara dos outros. Ah, agora essa pessoa vai ver que eu estou me dando bem. Está amarrado, irmão. Tira esse pensamento da sua cabeça. Tira esse pensamento. Você não precisa provar nada para ninguém. O que você precisa provar é para Deus que você tem um coração puro e fiel e que vai honrar Ele para o resto da sua vida. É só isso que você precisa provar. Então, você vê o diferencial e esses homens vão lá falar para o rei, ó rei, nós chegamos lá no Arraial do Sírio, eles fugiram. E lá tem tudo de ouro, de comida, de animais, tem tudo. Eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo. Só que olha, quando eles foram anunciar, olha o que aconteceu no versículo 10. E vieram então e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao Arraial dos Sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estava dante. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa de quem? Do rei. Só que vamos pular aqui um pouquinho, vamos no 15. Olha o que diz no 15. E foram após ele até o quê? Ao Jordão. E viram que todo o caminho estava cheio do quê? De roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, jogaram para quê? Então voltaram os mensageiros e o anunciaram a quem? Olha aqui para mim, sabe o que aconteceu? Eu resumi porque fala uma coisa ali que não convém para nós agora na mensagem. Mas o que acontece? Quando anunciaram isso, meio que não acreditaram. Mandaram o quê, irmão? Vamos lá ver. Olha aqui para mim, aqui tem uma outra palavra para você. Às vezes, pessoas não vão acreditar em você. Elas não vão acreditar o que Deus está fazendo. E mais uma vez eu digo, irmão, fique em paz. Se ninguém quer acreditar em você, se ninguém, meu irmão, acredita em você, alguém acredita. E sabe quem acredita? É o Senhor. E é o que vale. Irmão, pare de querer provar para os outros o seu valor. Olha para a pessoa que está do seu lado, você entendeu isso? Pare de tentar provar para os outros o seu valor. Sabe para quem você tem valor? Para Deus. Por muito tempo eu tentei provar o meu valor para os outros, irmão. E nunca fui valorizado. Mas sabe quem me valoriza? É Deus. É Deus que me honra. É isso, irmão. Porque toda vez que você tenta mostrar o seu valor e as pessoas não reconhecem, você fica mal. Parece que você precisa ficar provando. Eu não preciso provar para ninguém, irmão. Eu não preciso ficar provando para ninguém o homem de Deus que eu sou, a obra séria que eu faço, a seriedade que eu tenho. Minha esposa é prova. Às vezes, irmão, eu evito de mostrar algumas coisas para as pessoas depois não acharem, porque parece que eu quero me amostrar, não. Porque quem precisa me ver e me ver no secreto é quem? É quem? É Deus. É Deus que me vê no secreto. É Deus. É Deus que vê, irmão, noites. Parece que precisa ficar provando
que você ora, provando o que você faz, provando, meu irmão, o seu caráter, a sua honestidade. Meu irmão, eu cansei de ficar querendo provar para os outros. Porque quem me conhece é Deus. É Deus que me conhece. Olha para o irmãozinho que está do seu lado, é Deus que te conhece. Então fique em paz. Às vezes você fica querendo provar o profissional que você é. Você, mãe, fica... Mãe, olha aqui para mim, mãe. Você é uma boa mãe. E um dia seus filhos vão reconhecer. Mas não fica buscando. Eles não reconhecem. Viva a sua paz. Pode ter certeza, mãe, você ensinou o melhor para os seus filhos. Agora, eles cresceram e eles precisam entender que tudo aquilo que você ensinou foi para o bem deles. Se eles não querem, é problema de quem? É deles. O seu papel você fez. O papel como pai você fez. É isso. Não precisa, irmão. Pare com isso. Aqueles homens falaram a verdade. Se não acreditaram, vão ver com seus olhos. Se as pessoas não acreditam com seus olhos, Deus vai fazer elas verem com os olhos que é verdade. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí o que acontece? Que agora que o negócio fica bom para nós encerrar. Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha, por quê? E 2 medidas de cevada, por quê? Conforme a palavra de quem? Olha aqui, quem deu essa palavra? Quem deu a palavra? Pela boca de quem? Do profeta. Quem está te dando a palavra hoje é o Senhor, pela minha boca. E se você crer, você, meu irmão, vai ver e vai comer, vai provar, vai receber da glória de Deus em nome de Jesus. É isso. Aquilo que o profeta falou pela boca de Deus, sendo usado, sendo boca de Deus, estava se cumprindo ou não estava? Só que olha o que aconteceu. 17. E puseram o rei na porta, o capitão, em cuja mão se apoiava, se encostava, e o povo atropelou na porta, e o que aconteceu? Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falava ao rei, dizendo, amanhã quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, uma medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta, e o que aconteceu? Morreu. Olha aqui, irmão, para de ser incrédulo. Para de ficar falando, mas como isso vai acontecer, pastorzinho? Como isso vai acontecer? Você não está vendo a minha situação, você não está vendo o meu estado. Eu posso estar vendo qualquer coisa, irmão, mas quem está vendo coisas que você não vê e nem eu vejo, é o Todo-Poderoso, é Deus. Então creia no que Ele vê. Não creia nem em mim, creia nele. Porque Ele é fiel para fazer na sua vida. Porque homens olham aparência, mas Deus olha além de tudo isso. E Deus sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Às vezes você se sente um pecador. Não se esqueça que esses homens eram leprosos. Mas mesmo leproso, Deus usou eles. Talvez você chegou aqui hoje leproso, carregando um pecado, carregando algo que desagrada a Deus. Mas hoje se arrependa, que Deus pode fazer você se tornar grande. Deus, Ele não olha para o seu pecado, mas Deus olha para o seu coração. E Ele quer que você se arrependa e que você se levante e mude a caminhada. É isso que Deus quer. Deus quer te livrar dessa lepra. Talvez você chegou aqui hoje leproso, amargurado, rancoroso, cheio de ódio, cheio de vingança. Mas hoje Deus quer tirar essa lepra e quer fazer você viver o melhor. É só você saber pedir perdão, falar, meu Deus, arranca isso de mim, meu Deus. Mas não deixe isso ser maior na minha vida.
Deus usou o leproso, Deus vai usar você. Mas depende de quem? Depende de quem? Do pastor? Do Cleito? Depende da igreja da graça? Depende de Deus? Não, depende de você. Deus pode fazer, mas depende de você. Se você quiser, Deus pode mudar a sua vida. Quem entendeu pode aplaudir Jesus. Se coloque de pé.